Bom, eu converso hoje com Aldo Rebelo, secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, ex-ministro de Estado dos Esportes, da Ciência, Tecnologia e Inovação e também de Defesa. Aldo Rebelo, sem dúvida, é uma das figuras políticas mais importantes das últimas décadas do Brasil. Ministro, um prazer recebê-lo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Thomas. Um abraço. E nós vamos conversar que o senhor lançou recentemente o livro Amazônia e Maldição de Tordesilhas, né? Nós vamos conversar então sobre o livro e sobre esse tema, né? A Amazônia. E eu queria começar perguntando para o senhor, historicamente, a Amazônia, como o senhor retrata muito bem no livro, sempre foi alvo da cobiça internacional, né? E agora a gente está vivendo uma época estranha no mundo, né? Onde está havendo uma mudança ali de ordem mundial. Por que o senhor resolveu tratar desse tema nesse momento? O senhor vê algum aumento da ameaça em relação à Amazônia ou foi uma questão pessoal? O senhor se sentiu preparado agora para falar sobre o tema? Thomas, a Amazônia ocupou o salão principal da geopolítica do mundo. Em todos os fóruns onde se trata da agenda do meio ambiente, do aquecimento global, da emissão de gases de efeito estufa, da biodiversidade, se fala da Amazônia. Não por acaso, a própria Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025 foi marcada para acontecer no Brasil, na Amazônia e na grande metrópole da Amazônia, que é a cidade de Belém. Há cerca de 3 anos, por sugestão ou por proposição da Irlanda, o Conselho de Segurança da ONU apreciou uma resolução que transformaria a questão do meio ambiente em assunto da esfera do Conselho de Segurança da ONU, com um desdobramento ameaçador para a segurança e para a diplomacia do Brasil na Amazônia. Por quê? Porque se o Conselho de Segurança aprovasse que o tema de meio ambiente passaria a ser da esfera do Conselho de Segurança, razoavelmente é de se prever que, em seguida, a Amazônia, por sua importância para a agenda do meio ambiente, também passaria para a esfera do Conselho de Segurança da ONU. Dos 15 membros do Conselho, 12 votaram favoravelmente à aprovação da resolução, inclusive os Estados Unidos, a Inglaterra, os países da Europa Ocidental, aliados dos Estados Unidos. A resolução não foi aprovada porque houve um veto da Rússia, veto que foi acompanhado com as abstenções da China e da Índia, por acaso, os três integrantes dos BRICS. A Amazônia detém hoje a maior fronteira mineral do mundo. Essas terras raras, tidas como insubstituíveis para a energia do futuro, para a transição energética, boa parte dessas terras raras está na Amazônia. A maior reserva de biodiversidade do mundo está na Amazônia. A maior reserva de água doce do mundo está na Amazônia. A maior fronteira de terras úteis para a agricultura está na Amazônia. Portanto, é incontornável a importância da Amazônia, a importância geopolítica, a importância econômica, a importância como fonte de energia ou fonte de segurança alimentar. Por essa razão, o Brasil não pode subestimar esse dado e eu escrevi o livro exatamente para atualizar o interesse internacional, que é antigo, que vem desde Tordesilhas, nessa região do nosso país e da América do Sul. Perfeito. E o livro ele tem esse título, né? Amazônia, a Maldição de Tordesilhas, e o senhor fala que o Brasil ele tem pesa sobre o Brasil uma espécie de maldição histórica, né? De não incorporar como um território de fato seu tudo aquilo que não fazia parte à época do tratado, né? De Tordesilhas. O senhor acha que o Brasil, como Estado, ainda não entendeu a grandeza da Amazônia? Ele se recusa a pensar grande, a ter uma visão grande de Estado em que a Amazônia é uma parte essencial? É mais grave do que uma incompreensão por parte do Estado, Thomas. É uma incompreensão por parte da sociedade. A
sociedade nacional é quem organiza o Estado Nacional. O Estado Nacional tem o dever ou tem o ofício de formular sua agenda de acordo com a instituição que o criou, que é a Sociedade Nacional. Eu acho que a sociedade brasileira tem um baixo índice de compreensão do significado da Amazônia para o mundo e, portanto, para o Brasil. O Tratado de Tordesilhas foi celebrado em 1494, dividindo o mundo nas esferas de influência dos dois impérios coloniais mais importantes da época, Espanha e Portugal. Pelo Tratado de Tordesilhas, que recebe esse nome por causa da vila onde foi realizado, que é uma vila espanhola de Tordesilhas, criou-se um meridiano imaginário. Esse meridiano imaginário estaria a 370 léguas a oeste da ilha de Santo Antão, do arquipélago de Cabo Verde. A partir desse marco, que seria na forma de um meridiano, as terras a oeste de Tordesilhas seriam espanholas, a leste de Tordesilhas seriam portuguesas. Tordesilhas passaria exatamente onde hoje é a cidade de Belém, descendo no rumo da cidade de Laguna. Entre Belém e Laguna, nesse traçado, o que tivesse a oeste seria espanhol, o que tivesse a leste seria português. Portanto, português seria uma faixa de terra muito estreita no Atlântico. O resto seria espanhol. Os bandeirantes, os próprios portugueses aliados com os indígenas e com as missões religiosas, trataram de expandir a presença portuguesa a oeste. E o Brasil herdou essa expansão, primeiro no Tratado de Madrid, de 1750, que deu a Portugal essa fronteira, ou seja, da ilha de Marajó até Tabatinga, na fronteira com a Colômbia e o Peru, já é português desde 1750. E em 1822, com a independência, o Brasil foi herdeiro de todo esse território e esse continente. Quando eu falo em maldição de Tordesilhas, é que o Brasil nunca conseguiu incorporar, de fato, o que herdou de direito até hoje. Por quê? Porque a incorporação ela não é apenas através de um marco da geografia. A incorporação tem que ser demográfica, você tem que ocupar demograficamente a área sob sua jurisdição. Você tem que ocupar economicamente, e isso nós nunca fizemos. Há ali, principalmente na Amazônia Ocidental, aquilo que um cronista alagoano chamou de deserto ocidental. O Craveiro Costa, num livro dos anos 30 ou 40, escreveu Amazônia, o deserto ocidental. E o deserto ocidental é exatamente porque nós nunca ocupamos demograficamente e economicamente, o que torna a área muito vulnerável, porque a presença militar não pode garantir por si só a defesa da geografia e da soberania. A defesa militar é um aspecto da defesa que se soma à presença demográfica, econômica, comercial, etc. Perfeito. E um dos grandes problemas que o senhor também aborda no livro ali é a presença de ONGs que estão a serviço, né, de potências estrangeiras e sobre as quais o Estado brasileiro não tem controle, né, aparentemente, né? E o senhor tem uma estimativa, sabe mais ou menos quantas ONGs operam ali e por que que o Estado ele não tenta se fazer presente ali para pelo menos ver o que está acontecendo ali dentro? Vamos começar, Thomas, fazendo uma exegese do que é essa presença e de onde ela se origina. A ONG, ou a chamada organização não governamental, tem que ser compreendida como um conceito muito vasto. Há ONGs que são humanitárias, que são filantrópicas, milhares delas, que subsidiam a ausência do Estado com assistência à população carente, seja o indígena ou o ribeirinho. Mas há uma outra organização não governamental que obedece a interesses de estados nacionais,
a interesses internacionais. E são organizações antigas, foram criadas pelo Império Britânico no auge da sua expansão para substituir ações de Estado que não podiam aparecer declaradamente como ações de Estado. Então, o Estado britânico criou organizações não governamentais que recebiam dinheiro do Estado britânico para ações de interesse do Estado britânico. Você tem a Sociedade Britânica de Antropologia, foi uma dessas instituições. Algumas organizações não governamentais ligadas, por exemplo, à geografia, a Sociedade Britânica Real Geográfica do Reino Unido, organizações religiosas também subsidiadas pelo Estado. Essas organizações agiam em funções de interesse do Império Britânico. Porque a sociedade antropológica, ou de antropologia? Porque o império precisava conhecer o comportamento, os hábitos, a religiosidade, a cultura das populações que seriam alvo da ação do império, os aborígenes. Eles precisavam ser entendidos, essa sociedade cuidava disso. A geográfica cuidava de conhecer o território que era alvo da cobiça do Império Britânico. E a sociedade religiosa de estabelecer os vínculos locais e preparar a anexação ou a incorporação desse território ao Império Britânico. Um exemplo clássico no Brasil é o caso do Pirara, que é a região de um rio do mesmo nome, no território, hoje estado de Roraima, que os britânicos queriam incorporar para ter acesso à bacia do rio Amazonas, porque, pela possessão britânica da Guiana, os rios que nasciam no território da Guiana só tinham acesso ao Atlântico, correndo ali do Planalto da Guiana na direção do Atlântico. Uma missão geográfica de interesse britânico estudou o local e diz: olha, para ter acesso à bacia do Amazonas é preciso incorporar um pedaço do território do Brasil. Mandou esse estudo, o Império em seguida mandou uma missão religiosa que catequizou índios nessa região do Brasil, e em seguida, quando o governo brasileiro expulsou a missão religiosa, o Império Britânico mandou uma unidade militar e ocupou o território. Isso ficou décadas até que uma mediação do rei da Itália deu aquilo que o Império Britânico queria, que era acesso à bacia do rio Amazonas. Então, esse é um exemplo clássico de como essas organizações não governamentais funcionam. Só que na época do Brasil Império, o Império expulsou essa missão do território brasileiro. E hoje em dia o Estado brasileiro convive, não é amistosamente, convive de forma acompliciada com o trabalho dessas ONGs. Você tem promotores, integrantes do Ministério Público do nosso país participando dos conselhos dessas ONGs. Você tem essas organizações não governamentais atuando de dentro de instituições do Estado brasileiro, como o Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Populações Indígenas, IBAMA, FUNAI, ou seja, numa convivência promíscua, minando a soberania do Brasil, exatamente onde ela deveria ser protegida e defendida, que são as nossas instituições de Estado. Então, essas ONGs estão na Amazônia e exercem aquilo que no meu livro eu chamo de uma espécie de governo paralelo, que se soma ao governo paralelo do narcotráfico para marcar a anemia, a omissão, a fraqueza do Estado Nacional Brasileiro em quase 2/3 do nosso território. E o senhor falou muito bem ali que existem ONGs que realmente fazem um serviço importante, né? E existem as outras que estão ali buscando outros interesses, né? E uma das grandes preocupações é, por exemplo, a biopirataria, né? Que o senhor, inclusive, relembra no seu livro o caso do Henry Wickham, né?
que na época ali do ciclo da borracha, ele foi responsável por roubar 70 mil sementes, né, de seringueira para serem plantadas lá nas colônias inglesas na Ásia, o que, obviamente, criou uma... Foi um dos responsáveis também por prejudicar o Brasil e o fim ali do ciclo da borracha, né? Então, é, isso pode estar acontecendo também no momento, essa questão de estarem pegando recursos que deveriam ser nossos e levando para outros locais? Não tenha dúvida, Thomas. Essa operação envolvendo esse agente britânico foi uma operação do Estado britânico. Esse homem depois recebeu o título de Cavaleiro do Império Britânico. Quando morreu, teve o seu obituário publicado no jornal Time, de Londres, Times. E ele cultivava no resto da vida exatamente a imagem desse herói não reconhecido do Império Britânico. E ele dizia que ajudou, de fato, a expandir a influência e a presença do Império Britânico no mundo, que foi a transferência do monopólio da borracha, que era do Brasil, para as colônias britânicas da Ásia. 70 mil mudas, sementes de seringueira, provavelmente com o suborno da alfândega de Santarém e de Belém, porque era impossível sair com essas mudas acomodadas em cestos que foram providenciados pelos melhores artesãos indígenas da área, e isso consolidou num livro publicado por um autor norte-americano, porque o Brasil, com a academia, que com honrosas exceções, desfruta daquilo que o Nelson Rodrigues chamou de complexo de vira-lata. Não é só no futebol que o complexo de vira-lata se manifesta também na academia. Eu, para escrever esse livro, tive muito mais fontes dos Estados Unidos, tá certo? Muito mais informações dos Estados Unidos denunciando essa cobiça do que fontes brasileiras. Há muitas fontes brasileiras, tá certo? Nós tivemos aí escritores intelectuais não acadêmicos, como Arthur César Ferreira Reis, que foi governador do Amazonas, entre outros. Fontes não acadêmicas, de ensaístas, mas fontes acadêmicas eu encontrei muito mais nos Estados Unidos, para denunciar exatamente essa cobiça, no caso da Guerra da Borracha, no caso da Fordlândia, no caso da tentativa de se criar uma colônia escravocrata dos Estados Unidos na Amazônia. Tudo isso são fontes americanas de boa qualidade e que devem ser reconhecidas. Perfeito. E no livro o senhor mostra como, ao longo da história, várias figuras importantes sempre reconheceram, obviamente, a grandeza da Amazônia e enxergavam a Amazônia como uma solução para muitos problemas, né? Tem o caso do escritor americano John dos Passos, né? Que ele achava que as pessoas que viviam ali no Nordeste árido poderiam ir para lá, né? Para ter uma vida melhor, por exemplo. E por outro lado, agora, no Brasil de hoje, o senhor põe um dado alarmante ali no livro, que é no Amapá, mais de 90% do território está imobilizado para atividade econômica, né? O que leva a população a depender de ajuda do Estado, ou, pior ainda, a ser cooptada pelo tráfico, por organizações criminosas, né? Como é que é a realidade ali das pessoas? O senhor conhece bem essa realidade? Como é que é a realidade dos moradores ali da região amazônica? Como é que eles conseguem viver? Quais são as grandes dificuldades que eles enfrentam? Thomas, o nosso imperador Dom Pedro II tinha uma consciência muito mais avançada dos riscos da Amazônia do que os governantes de hoje. O Dom Pedro, inclusive, escreveu uma carta para uma amiga que estava em Paris, a Condessa de Barral, explicando por que não aceitava abrir a navegação do Amazonas a barcos estrangeiros, porque temia que acontecesse no Brasil um processo de ocupação como tinha ocorrido na China, quando os ingleses e outras potências ocuparam os portos chineses para exercer o monopólio do comércio. E era essa a preocupação do Dom Pedro II. Hoje, na Amazônia, nós convivemos com um paradoxo.
que consiste em termos na região mais rica do mundo, na maior fronteira mineral do mundo, na maior fronteira de biodiversidade do mundo, na maior fronteira de água doce do mundo, na maior fronteira da agropecuária do mundo, na maior bacia de energia do mundo, porque ali você tem gás, petróleo, possibilidade de energia hídrica, tudo isso você tem na Amazônia, minérios. E nessa mesma área, você tem os piores indicadores sociais do Brasil. Essa semana foi divulgada uma classificação que é feita por um pesquisador da Universidade de Harvard, dizendo que o Brasil, em qualidade de vida, caiu da 47ª para a 64ª posição, ou algo parecido, caiu quase 20 casas entre os países em qualidade de vida. Agora, o índice mais estarrecedor é que, dos 20 municípios com a pior qualidade de vida do Brasil, dos 20, 17 estão na região norte. E dos 17, os piores dentro dos 17 são municípios com a maior presença de população indígena. Lidera a classificação como o pior município brasileiro em qualidade de vida o município de Uiramutã, que eu conheço, lá no estado de Roraima. Depois vem o município de Jacareacanga, no estado do Pará, provavelmente os dois municípios com o maior percentual de população indígena, mas uma população bloqueada, impedida, inclusive, de usar os recursos naturais para melhorar o seu padrão de vida. Precisa demonstrar de maneira mais evidente a falência da política do Estado brasileiro para a Amazônia, a falência dessa política das organizações não governamentais financiadas do exterior para a Amazônia. A falência é que eles bloquearam qualquer perspectiva, qualquer esperança de qualidade de vida para essa população. Que restou? O narcotráfico, a prostituição ou a ilegalidade como alternativa. E o caso do Amapá é esclarecedor, porque o governo proíbe a prospecção de um poço de petróleo na margem equatorial do Amapá, enquanto que na vizinha Guiana já há 11 bilhões de barris de reserva de petróleo da mesma margem equatorial, no estado onde 73% da população depende de transferência de renda ou de alguma forma de assistência do Estado para sobreviver. Isso é inaceitável. Perfeito. O senhor citou agora o caso da proibição, digamos assim, de exploração de petróleo ali. E no seu livro, o senhor também relembra ali quando o governo Michel Temer tentou liberar ali para exploração a área da Reserva Nacional do Cobre e Associados, mas logo teve que voltar atrás por causa de pressões, né, de diversos lados ali. O senhor vê alguma possibilidade no futuro, por tudo que se apresenta, de que em algum momento a gente vai começar a usar a Amazônia de maneira consciente, preservando o que tem que preservar, mas também usando ela como fonte de riqueza e tudo que pode ser explorado ali para melhorar o nosso país, para a gente crescer? Creio que logo que tenhamos no Brasil um governo comprometido com o desenvolvimento, com os direitos da população, com a melhoria da qualidade de vida, com a elevação do padrão de vida material e espiritual do nosso povo, um governo nacionalista, um governo forte, democrático, mas forte, nós teremos todas as possibilidades de usufruir dos recursos da Amazônia em benefício dos amazônidas e do Brasil, com responsabilidade ambiental e com responsabilidade social. Esse caso dessa Reserva Nacional de Cobre é uma coisa completamente absurda. O Brasil depende da importação de insumos para a agricultura. O potássio que nós temos lá em Altazes, no estado do Amazonas, está bloqueado e nós importamos potássio
de uma terra indígena do Canadá. Tá certo? E no caso da Reserva Nacional de Cobre, o interesse era o fosfato, que também é outro insumo para a agricultura. E o fosfato, embora o nome seja Reserva Nacional de Cobre, ali tem uma presença muito grande de fosfato, de ouro e de outros minérios. Por isso que a reserva chama Reserva Nacional de Cobre e Associados, RENCA. O governo do presidente Michel Temer tentou separar um pedacinho dessa reserva, que tem 43 mil quilômetros quadrados. A reserva é maior do que o estado de Alagoas. A reserva é maior do que o estado de Sergipe. A reserva provavelmente seja maior do que alguns países europeus, Bélgica ou Holanda, sei lá o quê, Dinamarca. Mas essa reserva está bloqueada pela ação das ONGs e de algumas celebridades de Hollywood que têm mais poder sobre o que fazer com o nosso território do que as autoridades brasileiras. Então, nós precisamos, naturalmente, de um governo que tenha autoridade, convicção e coragem para pôr as riquezas da Amazônia a serviço do Brasil e a serviço da população da Amazônia. Mais uma vez, registrando com responsabilidade ambiental, por que é que nós não podemos explorar petróleo na margem equatorial e a rainha do meio ambiente, que é a Noruega, pode explorar no Mar do Norte? A Inglaterra, que financia as ONGs, pode explorar no Mar do Norte. E nós não podemos. Nós não podemos porque temos autoridades subservientes, autoridades cujo comportamento se aproxima de atos de traição nacional. No meu tempo de jovem, de estudante, de defesa da Amazônia, esse tipo de ato era considerado ato de traição nacional, que foram normalizados no Brasil, infelizmente. Autoridades do Estado brasileiro que vivem em comunhão com embaixadas estrangeiras. Essa ministra das Populações Indígenas é íntima do Departamento de Estado, é íntima da Embaixada Americana, numa atitude completamente promíscua para quem exerce funções de Estado. Qualquer cidadão privado no Brasil pode até morar, conviver dentro de qualquer embaixada. Quem exerce função de Estado não tem esse direito. Há que tomar cuidado com o pudor da função, o pudor do cargo que ocupa e o pudor da função pública. Não aceita a convivência promíscua entre autoridades do Estado e autoridades estrangeiras. E no seu livro, o senhor também cita ali o discurso da Kamala Harris, né, vice-presidente dos Estados Unidos, de 2021, em que ela fala que a guerra do futuro não vai ser mais pelo petróleo e sim pela água, né? E a gente tem aqui a maior reserva, né, de água doce do mundo. E esse discurso pode ser visto como um presságio do que o Brasil vai ter que enfrentar no futuro, ministro? Claro, porque nós já tivemos o exemplo do petróleo. Há uma lenda segundo a qual, depois da guerra, da Primeira Guerra, né, quando o Império Britânico traçou as fronteiras ali dos países do Oriente Médio e criou esses estados modernos ali no Oriente, o Iraque, o Kuwait, dividiu o Líbano e a Síria. O geógrafo perguntou para o chefe do Estado-Maior britânico como é que ele deveria traçar a fronteira da Turquia, porque ele, ali no Iraque faz fronteira com a Turquia, a Síria, e o chefe do Estado-Maior disse: a Turquia vai começar onde terminar o petróleo, porque era a cobiça pelo petróleo. De fato, né, a Turquia ficou sem petróleo, todo o petróleo ficou ali naqueles países do Oriente, ficou no Kuwait, ficou no Iraque, ficou por ali. Aí, o petróleo foi motivo de muitas guerras. O pessoal invade o Iraque, não, é para tirar uma ditadura. Não, é o petróleo. E um jornalista americano disse: olha, nós não temos nada contra o Iraque. O problema é que o nosso petróleo ficou debaixo da areia deles e nós temos que ir lá apanhar. Como a água,
dada a escassez de água no mundo, todas as áreas estratégicas de agricultura nos Estados Unidos e na China, hoje padecem de grande escassez de água. Não por acaso, um pouco antes ou um pouco depois do discurso da vice-presidente Kamala Harris, a água passou a ser negociada na Bolsa de Valores de Nova York como uma commodity, como uma mercadoria. Você compra e vende água na Bolsa de Valores de Nova York. Ora, se a vice-presidente, que é uma mulher muito próxima dessa agenda belicista dos Estados Unidos, é desse núcleo que vê na guerra a solução para tudo, faz um pronunciamento público, oficial, que foi no Dia da Água que ela fez esse pronunciamento, dizendo que os americanos devem esquecer a guerra pelo petróleo, que essa é uma guerra do passado, que a guerra do futuro é a guerra pela água, nós devemos tomar como referência o que é que levou à guerra pelo petróleo. Era a guerra de quem tinha petróleo contra quem precisava de petróleo. Aí nós perguntamos, e a guerra pela água? Qual será? No prognóstico, na profecia da vice-presidente dos Estados Unidos. Provavelmente a guerra de quem precisa de água contra a guerra de quem tem água. Não precisamos dizer mais nada. Perfeito. E, ministro, esse caso, né, do Brasil, essa imobilização da Amazônia, né, para qualquer tipo de exploração de recursos para que possam ser bem aproveitados pela população, que possam gerar atividade econômica, né? O fato do Brasil não explorar e se boicotar dessa forma. O senhor conhece algum outro exemplo histórico de uma nação que tenha recursos tão importantes no seu território e promova um auto-boicote dessa forma? Só nações dominadas por impérios coloniais. Temos os casos da África, onde países, principalmente a França, a Inglaterra, bloquearam o acesso dos governos locais e da população local aos recursos naturais para uso desses recursos naturais pelos países colonizadores, como a França até hoje retira o urânio para abastecer as suas centrais elétricas de países africanos. Mas, no caso do Brasil, houve um momento de exercício da soberania diplomática, quando um grande diplomata brasileiro, um diplomata estadista, o embaixador Araújo Castro, que tinha sido chanceler do presidente João Goulart, depois, nos governos militares, ocupou os postos de embaixador do Brasil nos Estados Unidos e depois embaixador do Brasil na ONU. E ele fez essa denúncia em 1972, pouco antes da realização da primeira conferência sobre meio ambiente das Nações Unidas, que é a Conferência de Estocolmo, a Conferência da Suécia. No debate com o embaixador dos Estados Unidos, que também era um grande diplomata e depois foi senador, um senador muito prestigiado, o senador Patrick Moynihan, ele fez a seguinte observação. Ele disse, primeiro, vocês alcançaram o congelamento do poder militar mundial. O congelamento do poder militar, segundo o embaixador Araújo Castro, veio com a celebração do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Ele dizia, o Tratado de Não Proliferação deixa nas mãos de 5 países o monopólio do poder militar mundial. E o monopólio das armas nucleares não é uma coisa ruim para quem tem armas nucleares. Ou seja, para vocês, tudo bem as armas nucleares. Para nós é que as armas nucleares são um risco e uma ameaça. Aí ele disse, agora vocês querem o congelamento do poder econômico mundial. E o que seria o congelamento do poder econômico mundial? Seria a divisão dos países em 2 grupos. Os que alcançaram o desenvolvimento e precisam de recursos naturais e de matérias-primas,
e os que não alcançaram o desenvolvimento, detentores de recursos naturais e de matérias-primas, e que ficariam na condição de fornecedores desses recursos naturais e dessas matérias-primas. E para isso, eles organizaram a seguinte lógica: o meu desenvolvimento não ameaça o meio ambiente porque já foi alcançado. O seu desenvolvimento ameaça o meio ambiente. Elaborar aquele documento, os limites do crescimento, que coincidentemente foi divulgado no mesmo ano da Conferência do Clima das Nações Unidas, em 1972. E por esse documento, os limites do crescimento, propagandeado com muita força pelo mundo inteiro, dizia o seguinte: o mundo, a natureza, o meio ambiente não aguenta mais desenvolvimento dos que não tinham se desenvolvido, porque dos que já tinham alcançado, isso era uma coisa já consolidada. O que nós temos hoje é exatamente a continuidade disso que o embaixador Araújo Castro denunciou em 1972, é o congelamento do poder econômico mundial, é a consolidação dessa divisão mundial do trabalho entre países desenvolvidos, consumidores de matérias-primas e de recursos naturais, e países não desenvolvidos, que devem ser destinados a fornecer os recursos naturais e as matérias-primas. E o Brasil, infelizmente, a nossa diplomacia acomodou-se a essa função e a esse papel e renunciou a proteger a soberania do nosso país. Nós, hoje, temos uma diplomacia ornamental, não por culpa do Itamaraty, onde há brasileiros, patriotas, competentes, nacionalistas, por culpa de uma política do governo brasileiro, que renunciou à soberania e instalou dentro do Estado os representantes dos interesses internacionais e os operadores das organizações não governamentais financiadas do exterior, no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério das Populações Indígenas, no IBAMA e na FUNAI. E criamos no Brasil o Estado esquizofrênico. O que é o Estado esquizofrênico? É o Estado que tem duas cabeças, duas orientações e dois rumos. Um Estado que quer o desenvolvimento, que é o da Petrobras, o da Agência Nacional de Petróleo, o do Ministério das Minas e Energia, o do Ministério da Agricultura, desse governo. E o outro Estado, que é o que, de fato, determina, que é o que impede e bloqueia o desenvolvimento, que é o Estado do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério das Populações Indígenas, do IBAMA, da FUNAI, do Ministério Público Federal, que na Amazônia funciona como braço jurídico das ONGs, opera com honrosas exceções como braço jurídico das ONGs, o que é um absurdo, procuradores que participam de conselhos das ONGs, que impedem infraestrutura, impedem estradas que destinadas a conduzir crianças para a escola, enfermos para os hospitais, mercadorias para as populações necessitadas. Esse é o Ministério Público Federal. Isso tem que ser bloqueado. Essa gente não pode continuar impondo essa agenda antissocial na Amazônia. Você sabe quanto ganha um promotor desse? Que vai lá para o Acre, que nunca foi lá antes, faz um concurso, vai para o Pará, para Roraima, para Rondônia, impor à população da Amazônia os seus preconceitos, que não pode ter uma estrada, uma rodovia, uma ferrovia, uma vicinal para transportar doentes, estudantes. Não, pessoal. Não, não. Essa função o Ministério Público não pode ter mais. Se faz necessário uma reforma da Constituição. O Ministério Público deve ter todo o poder para combater a corrupção. Para impedir o desenvolvimento do Brasil, não. Esse poder ele não pode ter, porque mostrou-se imaturo e incapaz de corresponder à grande responsabilidade que foi jogada sobre os seus ombros. Ministro, e para finalizar, para o Brasil completar essa vocação que ele tem para ser grande, para ser um país grande, isso passa necessariamente pela boa utilização da nossa Amazônia? Não tenha dúvida nenhuma. O Brasil, há um poeta nordestino, repentista, que disse o seguinte verso: com o Brasil, a América vale 1000,
Sem Brasil, a América é derrotada. Sem Nordeste, o Brasil não é Brasil. E sem sertão, o Nordeste não é nada. Se você coloca a Amazônia nesse raciocínio, com a Amazônia, o Brasil é uma potência mundial. Com a Amazônia, o Brasil é detentor de potencialidades que nem outro país do mundo tem. Porque nem China, nem Estados Unidos. A grande vantagem do Brasil em relação aos Estados Unidos é exatamente a existência de recursos naturais que ainda não foram utilizados. E quando eu digo recursos naturais, não é apenas a fronteira mineral, a fronteira agrícola, a fronteira energética. Você olha para a Amazônia, é uma bacia, um vale cercado por dois planaltos. O Planalto Central, com muitos rios que descem na direção da planície, e o Planalto das Guianas, com outra grande quantidade de rios. Todos esses rios, quando descem na direção da bacia e do vale, eles descem formando corredeiras, cachoeiras, que são fábricas naturais de energia. O planejamento da Eletrobras dava para a Amazônia a possibilidade de dobrar a geração de energia hidráulica no Brasil. E você vê um país como o Brasil tendo a metade da geração que tem a China. Não, isso é impossível. Então, se você reunir a fronteira da biodiversidade na Amazônia, a fronteira agrícola da Amazônia, a fronteira mineral da Amazônia, a fronteira de energia da Amazônia, o Brasil seguramente está destinado, pela geografia, pela natureza, a ser um país mais próspero do mundo. Então, a natureza e o destino já nos deram isso. O que faltam agora são as escolhas que ajudem o destino. E essas escolhas estão ao nosso alcance. A parte mais difícil a natureza nos deu e os nossos antepassados nos deram. Difícil foi consolidar a Amazônia como um espaço português e depois como um espaço brasileiro. Hoje, usufruir dos recursos naturais com responsabilidade ambiental e social é uma tarefa muito mais fácil e muito mais simples. Por essa razão, apesar de tudo, eu sou confiante e sou otimista. Um otimista crítico, mas um otimista. Perfeito. Ministro, eu quero agradecer muito por ter aceitado essa entrevista, um tema muito importante, né, para o nosso país. O livro que o senhor escreveu é de extrema importância, né, para todos que queiram se atualizar, entender, ver a trajetória histórica, né, do que aconteceu ali na Amazônia e até os dias atuais. Então, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente sobre esse assunto. Só para registrar, por favor, Thomas, se me permite, o título do Claro. livro é Amazônia, a Maldição de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional, da editora Arte Ensaio. Acho que está disponível na Amazon ou no portal da internet da própria editora Arte Ensaio. Era só essa informação para os nossos internautas. Perfeito, ministro. Muito obrigado novamente.